Estamos vivendo os últimos minutos de 1979. O Ano Internacional da Criança chega ao fim. Mas o da criança brasileira continua. Precisamos transformar os anos 80 numa década inteiramente dedicada a resolver os problemas das crianças do Brasil. Vamos educar, orientar, alimentar e amar nossas crianças. Uma tarefa, mais que uma tarefa, um dever que cabe a cada cidadão, a cada prefeito, a cada governador e às autoridades do país em todos os níveis. O Brasil, mais que qualquer outro país, precisa ajudar e proteger suas crianças. Para transformar os anos 80, em cada segundo, em todos os minutos, horas e dias, na década da criança brasileira. Obviamente, eles não fizeram nada disso. Esse podcast é proibido para menores de 18 anos, consistente, para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos, religiosos, para pessoas sensíveis, assustadores em geral. Ouça a sua Filhos do Cabaré. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Filhos do Cabaré. Hoje o tema é um tema muito querido por todos nós, que volta e meia a gente fala disso. Foi uma década que eu, pessoalmente, passei minha infância, que eu sou fruto da infância nos anos 80 e da adolescência nos anos 90. Então, isso explica muita coisa sobre mim. Então, a gente vai conversar hoje sobre os anos 80 e tudo que representou, tudo que teve, que não teve, aquela esbórnia que foi. E aí, Murilão, tudo bom? Rapaz, boa noite a todos os ouvintes de todos os continentes, todos os amigos e amigas. Lembrando sempre que entre os intervalos das guerras esperamos a paz. Tá difícil achar alguma palavra sobre guerra, hein? Não, facílimo. O que mais tem é frase com guerra. Hoje você falou mais rápido. Eu falei, vai dar tempo de eu dar uma mastigada no pé de moleque. Aí não deu. Aí ele voltou. Tô igual o Fernando Boa Noite comendo. Alô, você! Pois é, coitado. Perdeu o emprego. Nunca uma bolacha foi tão cara, né? Não, ele falou que era um pão com manteiga. É pão com manteiga, é verdade. Ele falou que era um pão com manteiga. Ele falou, pô, o cara que cortou lá, cortou errado. Era pra cortar pra mim, ele cortou pra mim. E aí, sujeito, mal educado? Tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam indo muito bem, que esse mês de abril esteja sendo uma bênção na vida de vocês, que todos tenham uma ótima noite, uma ótima semana, tá? No mais, todo mundo aí vai tomar no meio do cu. Mano, fala mais um pouco, eu tô comendo de novo. E, além de tomar no cu, eu gostaria que todos vocês pensassem que poderiam estar fazendo uma outra coisa melhor, mas vocês escolheram estar aqui com a gente hoje. Então, agradeço muito a audiência de vocês aí. Então, já deu, já mastiguei. Obrigado por ter rolado. Ô Murilo, a gente tem uma diferença pequena aí de 3 anos e pouco, 4 anos. Apesar de você parecer muito mais velho que eu. Eu nasci lá. Ah, não, vamos lá. Ô, Sidão, tá ouvindo, Sidão? Agora tô. Agora vai. Boa noite aí, Sidão. A gente tá no boa noite já. Tudo bom, Sidão? 9h30 da noite. Bom. Animado, hein? Sidão chegou animado, hein? Você viu? Ó,
E o Henrique, obviamente, não passou por isso, né? Eu, Murilo, o Sidão também, a gente viveu... eu e o Sidão passamos mais a infância. Se o Murilo, acho que já era... Tava final da infância, início da adolescência ali. Você ia falar adulto. Eu achei que você ia falar adulto. Eu falei, vou poupar dessa mulher. 50, dessa vez, né? E aí, mas o Murilo, se você pudesse sintetizar os anos 80 numa frase, que frase seria? Nossa, difícil. Eu diria que anos 80 são os anos que nunca acabaram. Acabou a frase? Você pediu uma frase, não um parágrafo. Você pediu numa frase, eu falei uma frase. Ó, deixa eu falar. O Murilo já falou essa frase em outros episódios. Você pediu uma frase, não um parágrafo, né, gordo? Você queria um poema? Você queria um poema, né? Não, mas no outro eu falei assim, em uma palavra ele falou 10 minutos. Eu falei, porra, eu vou pedir agora uma frase, ele vai falar, eu vou fazer outras coisas. Aí ele quebrou. Não, mas essa definição dele é muito boa, mano. Ele já usou em outros episódios, tipo assim, questão política, questão da música, questão... Só mudou um pouco o costume dos jovens, né? A nossa cultura aí juvenil, mas o resto, mano, tá rolando até hoje. É complicado, ainda mais na nossa cabeça, né? Nesse povo. Assim, a gente tem uma adoração pelos anos 80, né? Os 90 não foram igual, os 70, né? Alguns ainda comentam, mas não sei se é coisa da nossa geração que acaba querendo levantar a bandeira dos 80 ou, tipo assim, não consigo explicar, não. Não, cara, os 80 são é que você falou bem, assim. As pessoas olham com um puta carinho pros anos 80 mesmo, assim, né? E é legal uma parada, eu não sei se vocês dois têm essa mesma sensação. O Henrique não tem, porque o Henrique é de 2000. Mas eu tenho um puto orgulho de ter vivido nos anos 80, cara. Sabe, eu me orgulho disso. Falei, porra, eu vivi os anos 80. Cara, eu nasci no século passado, pelo menos. 80. Entendeu? Eu tenho um orgulho fodido disso. Assim, de ter isso no meu currículo, sabe? Porra, vivi os anos 80, mano. Sabe? Eu acompanhei muita coisa. Entendeu? Mudança de regime político, uma explosão cultural, né, que teve. Porra, a música. E, de novo, vou mencionar aqui que, por coincidência, a gente está falando dos anos 80 aqui, a gente falou um tempo atrás de alguma coisa que era relacionada aos anos 80. Vai sair um filme sobre Aumenta que isso aí é rock and roll. É um filme que conta a história da Rádio Fluminense FM, a Maldita, que é muito importante pro rock nacional. Ela que abriu portas pro um monte de banda, aquele boom daquelas bandas que teve, passou muito pela Maldita. Então é um negócio muito legal, cara. Os anos 80 foram muito legal. É um negócio muito... O Sidão definiu bem, tá vivo. O Sidão, o Murilo também falou isso. Ele tá vivo ainda, os anos 80 existem ainda. Entendeu? Foi muito... Então aí... Eu gostaria de dizer o seguinte, a frase que eu coloquei, ela obviamente é uma forma de tentar sintetizar uma década. Seria interessante lembrar o seguinte: todas as décadas têm a sua importância, né? Não existe uma década que ela é melhor ou pior, até porque o que é melhor, o que é pior, sempre é muito relativo, né? Não é possível a gente colocar pontos absolutos, né? E não existe uma década isolada da outra. As décadas, elas influenciam e são influenciadas, né? O tempo, ele é contínuo, ele é linear. Então, assim, você traçar um limitador sempre é muito difícil, mas, enfim, a gente tenta de alguma forma fazer isso. Eu vejo que é o seguinte: a década de 80, ela parametrizou tudo que viria depois, sabe? Essa pós-modernidade, as questões da política, da economia. Ali nos anos 80, quando você olha, você estuda, você vê bem de perto, você percebe que já estava tudo ali. Muitas coisas eram escancaradas, né?
outras coisas elas estavam encapsuladas, esperando apenas o momento certo de eclodir. Mas praticamente tudo estava nos anos 80. Então ali você via a modernidade, assim, de fato, efetivamente chegando, né? A revolução dos costumes, bastante forte. Uma década que ela, obviamente, teve diferenciações no que tange principalmente o Brasil, vamos até colocar a América Latina, porque nós vínhamos de um processo de repressão política para um momento de liberdade política, e isso teve um impacto especificamente no Brasil, que faz com que essa década ela seja uma década muito diferente. Foi como se tivesse aberto as porteiras da liberdade, né? Tanto que as pessoas ficaram um tanto quanto perdidas com essa liberdade, né? Foi uma década em que uma epidemia muito séria, que foi a epidemia da AIDS, ela surge. Então ela veio como uma espécie de um freio a toda aquela vontade de liberdade que a juventude estava experimentando, né? Principalmente na questão dos costumes, né? Na questão da sexualidade. Então a AIDS ela acabou sendo um contraponto muito ruim nesse sentido, né? Você tem assim uma tentativa de dar um freio de arrumação naqueles anos, porque o país ele vinha de como eu falei anteriormente, um período de muita repressão, e essa liberdade que as pessoas passaram a experimentar, ela não veio junto com uma liberdade econômica. Por quê? Porque foi uma década muito ruim economicamente, né, para o país. Na verdade, até para o mundo no geral, foi uma década bastante complicada. Mas na América Latina e no Brasil especificamente, foi um período de tentativas de tentar organizar a economia, né? Então, o Brasil ele foi deixando um capitalismo de Estado para um capitalismo neoliberal, né, que depois, a partir dos anos 90, vai dominar praticamente o mundo todo, né? Então, nós temos uma hiperinflação que foi terrível, principalmente para as classes menos favorecidas, para a classe trabalhadora, né? Então, até em outros episódios nós já falamos sobre isso, né? Você tem uma corrosão muito grande do poder econômico, né? Às vezes você tinha mudança de preços diária, né? Você de manhã estava um preço e à tarde estava outro. E o país especificamente tentou conter esses efeitos maléficos dessa hiperinflação, mas não fomos bem sucedidos, infelizmente, né? Então é uma década que ela é uma década, alguns inclusive colocam até o nome de a década anos 80, década perdida, né? Mas foi uma década de muitos contrastes. Então você tem, por um lado, uma liberdade que ela passa a ser usufruída, né, pela população. Por outro lado, você tem problemas econômicos muito sérios, você tem uma modernidade chegando, né, uma tecnologia que assim avança muito rapidamente, né, a informatização, os meios de comunicação eles se tornam muito importantes, né? É a década da televisão, né? Nos anos 80 a televisão ela passa a ser assim, ela ganha um corpo muito grande, né? Então foi uma década muito especial, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. Você falando aí, você falou da AIDS, e juntamente com a AIDS, o que acompanha para mim a década de 80 é fome na Etiópia e o Apartheid. Eu lembro assim, essas três coisas sendo muito presentes, né? Teve Irã, Iraque, pegou a Guerra Fria, obviamente, né? Mas essas três coisas sendo muito presentes no noticiário, assim, eu me lembro que eram bem chocantes ver essas três coisas assim, sobre o
reportagem sobre a fome na Etiópia, sobre a AIDS, né? Que era um terror, né, cara? Era a morte andando por aí, né? E a questão do apartheid também. São 3 coisas que me vêm à cabeça. E aí você falou da televisão, já me veio à cabeça outra coisa. Um sonzinho de guitarra na cabeça, assim, do Armação Ilimitada. Jubi Lula, bacana. Zelda Scott, bons tempos, cara. Você tá viajando aí, né, Henrique? Tá nem ideia do que eu tô falando. Ah, agora, nesse momento, eu não tenho a mínima ideia do que você acabou de falar. Ele foi, na verdade, um seriado muito famoso nos anos 80. Na verdade, nos anos 80, como eu falei anteriormente, a televisão ela teve uma... Só um minuto, Murilo, só um minuto. O Henrique, era tipo a Malhação, só que dos anos 80, entendeu? Caralho, faz sentido. E voltava, o Bruno falou com um toquezinho de guitarra, então eu tocava música, um rock, assim, vamos dizer. Era mó da hora, os caras eram surfistas, moravam numa casa de puta. Também que a Malhação no começo era meio assim também, tocava umas músicas legais. Não, mas a música de abertura era marcante. É marcante até hoje. Como que é uma música? Deixa que é? quieto. Não precisa repetir, não. De novo. Não precisa repetir, não. Depois a gente vê. Depois ele põe na vinheta aí. Fala, Murilo, desculpa interromper. Não, foi bem colocado essa comparação que você fez com a Malhação. Eu acho que é o que chega mais próximo mesmo. Os anos 80, é que os anos 90 também, os anos 80 e 90 foi assim, a glória da televisão, né? Esses 20 anos foram muito importantes para a televisão. Até porque com a melhoria econômica e o avanço da tecnologia, a televisão passou a ser mais barata, né? Os anos 80 foi muito famoso pelo seriado, né? E a Armação Ilimitada foi um seriado que a juventude adorava, né? Era uma coisa muito boa, né, para a juventude, né? Assim como houve uma série de outros seriados, programas. Foi um ano que uma década, na verdade, os programas infantis eles tomaram muito corpo, né? Nós temos um surgimento aí, talvez a grande estrela disso seja a Xuxa, e os programas infantis tomaram um corpo muito grande, né? Então você inclusive vai ter uma indústria, né, de brinquedos, né, de objetos voltados às crianças muito grandes. Você tem na televisão também uma coisa que acabou sendo meio que um paradoxo, né? Porque você tinha, por um lado, essa questão da liberdade, e as pessoas elas se viram de repente livres, né, para falar, fazer o que queria, né? E a televisão, ela, por algum motivo que eu não consigo responder qual ela achou que a liberdade era colocar a gente pelada na televisão. Então ficou uma disputa quem colocava a gente pelada na televisão. Tanto que teve até uma discussão do no frontal, eu me recordo até hoje que teve um comercial, colocaram uma mulher pelada de frente. Aí houve Murilo, vocês são da época do coquetel, né? Coquetel, sim. Hein, Bruno, você lembra ou não? Claro, mas é claro. Era o Miele que apresentava? Era o Miele. Era Miele. Ai, desculpa, pode continuar. Mas foi bem colocado, então, mostrando, quer dizer, os anos 80, os morangos, essa questão erótica muito forte, né? Justamente por quê? Porque veio uma liberdade e as pessoas ainda estavam tentando entender essa liberdade, né? E por algum motivo acharam que colocar a gente pelada na televisão era uma liberdade, né? Então você tem aí, inclusive, as telenovelas, né? Que nos anos 80 também... Pornochanchadas. É que as pornochanchadas são mais antigas, né? As pornochanchadas já é mais dos anos 70, né? Mas eu vi em 80. Em 80 até mas anos 70 foi os anos da pornochanchada mesmo. Já os anos...
os anos 80, você tem, assim, muito forte. Como eu falei, é difícil você colocar o muro e separar as décadas, né? Mas os anos 80, a telenovela ela vai criar um corpo muito grande. Com certeza, com certeza. Os anos 70 já era, mas os anos 80, a telenovela vai ser assim. E aí o que acontece? Começa a aparecer gente pelada nas telenovelas. Entendi. Pantanal, pô. Pantanal. Da Luciana lá? É Luciana o nome dela? Não, do Pantanal era... A Juma. Cristiane, não é? Oliveira. É isso mesmo. Rapaz. E é de 80? Eu achei que era de 90. Mas como ele falou, o muro aí, né? Que a gente passa. É que a gente pegou o fim dos 80, né? Então a gente tá meio que assim, pelo menos o que eu tô entendendo é que a gente tá conversando sobre 85 pra cima, né? Então, o começo dos 80 ali é como se fosse a barreira com os 70 e os dos 80 com os 90. Meio que tem um momento que elas se fundem, né? Essas décadas aí. Pois é. Uma coisa que a gente tem que falar quando falar dos anos 80, o Murilo falou bastante de televisão aí, principalmente para quem era criança nos anos 80, Rede Manchete. Rede Manchete era paraíso para quem era criança nos anos 80. Foi até o meio dos anos 90 só, né? Depois foi descontinuada. Eu ouvi bastante falar dessa. Foi, a Rede Manchete depois virou a Rede TV, essa bosta. Caralho, eu não sabia que tinha. Essa eu não sabia, essa eu descobri agora. A Rede TV ainda passava uns desenhos legais. Final de tarde. Mano, eu me lembro da Xuxa trabalhando na Manchete. Ela foi pra Globo pra substituir o Balão Mágico. Eu lembro da Angélica e o Ferrugem apresentando logo depois que a Xuxa saiu. Angélica e o Ferrugem apresentaram o programa, que era da Xuxa. A Manchete eu acho que era a segunda mais assistida, cara. E o SBT ganhou muito espaço no final dos 80. Eu lembro. Acabou a Manchete, né? No final dos 80, assim. Porque a Manchete acabou. Então. Mas ela já estava em declínio ali. Eu não sei, eu acho que o SBT que subiu muito. Como o Murilo falou, com essa possibilidade de todo mundo ter uma televisão, a lógica Globo era toda poderosa, mas, tipo assim, eu lembro de um fato. A gente sempre foi globista aqui, né? Tudo sempre na Globo e tal. E aí, a gente foi na casa de um amigo nosso, amiguinho, né? Tipo, a gente devia ter o quê? Uns 11 anos cada um. Isso aí já era começo dos 90. E aí, eu estranhei o fato do pai dele só assistir SBT. A gente foi ligar a TV pra assistir alguma coisa, né? Molecada, queria ver alguma coisa. Falei, viu, mãe, vocês não... O cara botou no SBT. Falei, viu, mãe, vocês não assistem a Globo, não? Não, aqui é só SBT. E tipo assim, era um negócio incomum, né? Mas aí em casa, como o Murilo falou aí, todo mundo tem mais acesso à tecnologia, televisão. Mas é meio, sei lá, incomum. Mas subiu muito, né? O Silvio Santos se fez nos anos 80 ou nos 70. Não, o SBT começa em 80, né? Então. Tanto o SBT e a Manchete, ela surge com o fechamento da Tupi. Então, na época, o presidente Figueiredo, ele abre concessão para mais 2 emissoras com o fechamento da Tupi. E aí surge a Manchete e surge o SBT. Na verdade, não era SBT, era TVS. Né? Aí surge ambas. Inclusive, o Roberto Marinho, ele vai escolher quem é que vai ser os concorrentes dele. Porque entrou na jogada o Silvio Santos, o Adolfo Bloch, e entrou também o dono da Abril Editora, o Tivita. Ele também entrou na jogada para conseguir um canal. Mas ele, por algum motivo, não conseguiu. Conta a lenda que foi por intermédio da pressão do Roberto Marinho. Inclusive, quem conseguiu a Manchete, conta-se também a lenda, que foi a intervenção do Alexandre Garcia em prol do Adolfo Bloch. Haja vista que o Alexandre Garcia trabalhou muitos anos na Manchete, porque o Alexandre Garcia, ele era uma espécie de tem um nome específico, eu vou usar porta-voz, do Figueiredo. Então, consigliere, não era um consigliere, será? Alguma coisa assim. Ele era um jornalista. Fica mais chique consigliere. Lambia as bolas do da máfia, né? Mas tudo bem. Mas ele era
o jornalista que ele era responsável ali pelas pautas, por conversar com o presidente, fazer as notas oficiais, né? E ele tinha esse cargo junto ao Figueiredo e ele tinha uma influência, diz que foi ele que conseguiu que o Adolf Bloch conseguisse o canal, a Manchete. Então, ambos os canais, eles começam juntos. Ambos os canais começam juntos. Inclusive, é um livro muito bom para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história dos Blochs e da Manchete, que é chamado Os Irmãos Karamabloch, que é, inclusive, escrito pelo sobrinho do Adolf Bloch, porque o Adolf Bloch não teve filhos, né? Mas o Adolf Bloch, depois, ele não consegue administrar bem a emissora, né? Vai levar ele, inclusive, à falência, né? Ele perde praticamente tudo, né? Eles entram em falência por causa disso. Já o Silvio Santos, não, o Silvio Santos tem uma outra pegada, né? Inclusive, o próprio Silvio Santos, ele era um animador, né? Certa resposta. Ele já fazia isso antes, né? Tanto que o domingo era praticamente o domingo do Silvio Santos, né? Você tinha ali uma série de programas, né? Programas não, né? Como que a gente fala? Uma série de programas mesmo, né? O favorito das velhinhas. Quer dizer, esses programas de plateia ao vivo, né? Os programas do parque, qual é a música, namoro da TV. Era o dia todo, era o Silvio Santos, né? Depois à noite você tinha o show de calouros, né? Aracide Almeida. Que é uma coisa, né? O Silvio Santos, para quem não sabe, ele trabalhou muito tempo, não é que ele trabalhou na Globo. Naquela época era comum você comprar o horário. Então, o domingo, o Silvio Santos comprava o horário da Globo inteiro. Ele arrumava patrocinadores, principalmente o baú, que ele tinha um baú por trás dele, e ele comprava aqueles horários da Globo do domingo inteiro. Então, tinha todos os programas, namoro na TV, isso tudo o Silvio Santos mantinha lá. Tinha um domingo no parque, acho que não era com ele. O Faustão também comprava o horário dele, não era? Louco, meu! Então, não sei, mas o Faustão... O Faustão, ele veio da Bandeirantes. O Faustão, ele tinha um programa na Bandeirantes dos anos 80, chamado Perdidos na Noite. Era um programa de sábado, de auditório. E era um programa, assim, um tanto quanto... meio assim, um programa meio hard, sabe? Algo meio underground, vai? Era um caos. Meio underground, assim. Então, iam as bandas, né? E aí a Globo viu nele a possibilidade de fazer ele uma espécie de chacrinha. Né? Até porque o Chacrinha depois, no final dos anos 80, o Chacrinha vai morrer, né? Vai falecer e o programa vai desaparecer. Então eles viram no Faustão a possibilidade, o potencial de ser um animador de auditório, né? Então ele, na verdade, começa na televisão, na Bandeirantes, mas o Faustão, ele foi, antes disso aí, repórter esportivo, de campo, né? Entrevistava jogadores, conversava com os jogadores, enfim. Foi dele em Campinas, inclusive. Já vi alguns vídeos bem antigos, né, dessa época, de repórter de campo, né? Filhos do Cabaré.
muitos anos. Você falou do livro aí, mas tem um documentário que se chama Muito Além do Cidadão Kane. Eu assisti. E ele conta bem essa época aí. Ele foca mais no lance das eleições de 89, no papel que a Globo exerceu lá para eleger o Collor. Mas ele trata do início da questão do golpe e tudo mais, como a Globo era quase uma assessoria de imprensa, o porta-voz, como foi falado aqui, do regime e tudo mais. E aí, quando trata dessa questão do fim, eu acho que Celso estava no meio também aí, Murilo, no lance quando acabou a Tupi. Acho que estava a TV o Celso também, eu não tenho certeza. A Celso é anterior, ela vai desaparecer antes. Então, mas aí teve a questão dessa lance do Grupo Abril, o regime não via com bons olhos porque eles eram críticos ao regime, logicamente dentro da medida que poderia ser crítico ao regime, né? Então eles não viam com bons olhos isso. Falou, talvez eles vão politizar muito a TV. E aí o Silvio Santos não tinha esse perfil, né? E também o pessoal da Manchete não, né? Mas o Silvio Santos é um cara que não estava nem aí com isso, né? Mas, na verdade, até hoje parece que ele não está nem aí com o que está acontecendo, né? Ele ali, aquele lance dele ali, e que ele é um mestre disso. Aliás, o Silvio Santos talvez mereça um episódio, como a gente fez do Ali, talvez a gente mereça a gente falar do Silvio Santos, a importância que esse cara tem. E não é igual aquele filme bosta que saiu o trailer aí, que é Rodrigo Faro vai fazer ele. Zoado. É uma coisa bizonha. Zoado. Mano, que coisa bizonha, velho. Bizonha. É impossível, cara, que os caras vão deixar isso pro cinema. É bizonho. Muito bizonho. Um baixo orçamento, né? Não deve ter sido baixo orçamento, porque o Silvio Santos já tem enfiado grana nessa bosta. Entendeu? Sim, mas, mano, é bizonho o seu Rodrigo Faro ser o Silvio Santos, cara. Cara, se levasse o Ceará do Pânico, ia ficar mais parecido do que. Os caras estão mandando meme, né? Parecendo que ficou o Kiko dos irmãos lá do Chapolin. O cara mandou um meme agora. Ave Maria. Ô Murilo, você mencionou alguém aí que é importante pra cacete, é um dos ícones dos anos 80, o Chacrinha, né, cara? O Chacrinha ou as Chacretes? O Chacrinha. Chacrinha é Chacretes. Tem um documentário bem maneiro, eu acho que tá na Netflix, sobre as Chacretes. É bem curtinho, assim. Salvo engano, são episódios de 15 minutos falando de cada Chacrete. E aí vai contando a história rapidinho de cada uma ali, é bem maneiro, né? Do que fim levou. Umas ficaram bem fodidas na vida, né? Umas falam que elas faziam programa, entendeu? Não, realmente a gente fazia programa, aí outras negam, né? E tem um documentário, obviamente, da maior chacrete de todas, que é a Rita Cadillac, o documentário dela é maneiro. Você sabe que uma vez eu tava assistindo, minha esposa inclusive, eu me recordo desses canais fechados, e nós vimos alguns anos atrás, aí acho que uns 10 anos atrás, quase. Tava passando Chacrinha, falei pra ela, vamos assistir. Enfim, nós assistimos ele inteirinho, começo ao fim. Aí no final, ela fez uma observação para mim. Como Murilo, você percebeu que barulhento que era esse programa? E de fato, né? Tanto que é a cassina do Chacrinha, né? Então, assim, era uma balbúria, né? Então havia vários programas que eles eram bem desse jeito mesmo, sabe? Muita bagunça, muito barulho. Inclusive, assim, ele fazia coisas que, assim, hoje é impensável. Ele jogava água na turma, ele jogava bacalhau, ele tacava abacaxi. Se um programa fazendo uma coisa dessa hoje, o cara ele arranca uma arma, ele dá um tiro no apresentador, né? Mostrando como que a gente foi mudando com o passar do tempo, né? Quer dizer, algumas coisas que elas eram aceitáveis na época, hoje não são mais, né? Inclusive o próprio Silvio Santos, né? Se você pegar os programas deles daquela época, eram programas assim, apesar do Silvio Santos ter um jeito, né? Não é um chacrinha, né? Ele tem um jeito um pouco mais contido, mas era muito barulhento, né? Fazia algumas gozações que hoje já não são mais aceitas. Então, assim, os anos 80 ela foi bastante ímpar nesse sentido, porque nos anos 70 você também não tinha isso, em função da censura,
Isso tudo era muito cuidadoso, né? Então as pessoas, ao falar no ar, elas tomavam muito cuidado. Já nos anos 80 se perdeu o freio, né? As pessoas falavam, né, a torta direita, enfim, né? Então é uma característica bastante única dos anos 80, essa questão das programações, elas terem esse perfil, né? Perfil assim de uma falta de freio, né? No que fala, como fala, né? Esse cuidado que hoje já é um pouco mais, né? Tirando essa questão do WhatsApp, não estou colocando, né, na internet, nada disso, né? Mas da televisão especificamente. O Henrique vai estranhar uma coisa que eu vou falar agora, mas isso era incrivelmente comum nos anos 80. Se podia fumar em qualquer lugar, xará. Você fumava dentro do ônibus, dentro do avião, dentro do cinema, dentro de restaurante. Qualquer lugar, irmão. Na época tinha Qualquer propaganda, lugar né? que estava fumando. Entendeu? Não, era permitido fumar em qualquer lugar. Ou se não era que seja permitido. Não era proibido, como é hoje. Mas podia fumar em qualquer lugar, cara. Você entrava no busão lotado, chovendo, todo mundo com o vidro fechado e algum maluco fumando dentro do ônibus. Bom, era comum isso aí, cara. Hoje em dia o cara toma um tapão na mão, um tapão na cara. Não chega Depende tanto. Depende de quem fuma, né? Depende de quem dá um tapa. Isso é relativo. Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria! Essa questão do cigarro é interessante também que a partir dos anos 80 também começa a haver uma pressão contra o cigarro. Você teve as duas coisas, você tem essa liberação, né? As pessoas fumavam onde elas queriam, você tinha os grandes comerciais na televisão, que eram os comerciais de cigarro, Hollywood, tinha comerciais assim, lindíssimos, fantásticos. Malboro. O próprio carro do Senna, que tinha a propaganda Malboro, pô. A propaganda, né? Você tinha no Fórmula 1, enfim. Muito forte. A indústria de cigarro, ela assim, ganhou muito dinheiro nessa década de 80. Mas, por outro lado, já havia campanhas, inclusive, eu me recordo, na escola, grupos que iam e eles faziam projeção, inclusive, mostrando os danos que o cigarro causava, né? Então já havia uma movimentação antitabagista também acontecendo simultaneamente. Então a sociedade começou a discutir até que ponto, de fato, o cigarro poderia fumar, sim, não, que locais, né? E, inclusive, assim, o menor de idade ele poderia ir em qualquer bar e comprar cigarro tranquilamente. Inclusive, na época tinha um chamado cigarro solto. Então, quem não tinha dinheiro para comprar um maço de cigarro inteiro, comprava um cigarro solto. Né? Lá comprava 3, 4 cigarros. E tinha também um cigarrinho de chocolate da Pan. Lembram dele? Bem lembrado. Aqui tinha aquele pirulito do Rosorro, que era de doce leite. Nossa, cara. E a bala Nestlé. Eu nunca mais vi a bala Nestlé. Que era de caramelo, lembra? Nossa, boa pra caralho, né? Puta, cara, ela colava na boca. Também era transparente, né? E ela branco e azul, né? Ave Maria. Não, você tá confundindo, velho. Era um pacotinho tipo Drops, que era preto e branco, salvo engano. E aí você vinha abrir assim aquela bala, aquele caramelo, assim. Puta, mesmo, bem parecida, gordo. Talvez tenha mudado a embalagem, mas eu sei qual bala você tá falando. Tinha uma que a gente comia, que ela era tipo, meio que era toda amassada, assim, uma bala que não era com uma forma, vamos dizer assim... Tô ligado. Não, essa aí tem até hoje, pô, que é a bala com... A bala que vem com chocolate. Gruda no dente, gruda tudo no dente. Tem até hoje isso aí. Pô, e a bala soft que matava? Lembra disso? Bala soft. Tinha bala soft.
Nos anos 80 também tinha cocaína da balachita, viu? Aconteceu no começo dos 90. Isso aí eu já ouvi falar, já. Mas, Lembro do negócio... Não, mas sabe coisa que eu me dessas lembro? balas aí fura coco. Até sei da maconha em lata. Daí é. Maconha em lata. O verão da maconha em lata. Maconha da lata, caiu do navio. Caiu não, os caras jogaram, né? Porque eles iam ser interceptados. Caiu não. Hein, eu ia falar uma parada aqui eu não sei se tinha aqui, era uma bala que você comprava que vinha uma tatuagem, que aí você lambia assim, passava saliva e botava no pão e colava. Não era chiclete? E as pessoas... Era Plock, não era? Plock? Não é, não, tinha um Plock, tinha. Mas tinha uma bala mais vagabunda que vendia. Aí a questão da bala vagabunda... Não, dessa bala mais vagabunda que eu não lembro. Era tipo bala chita, mas não era bala chita, era uma outra marca. Cara, ela vinha com uma tatuagem, qualquer coisa, um carrinho. E aí falavam que aí tinha os anos 80 foram os anos também das lendas urbanas. Você percebe que tudo começou ali, né? Aí que chegava ali e falava assim... E tinha que tomar cuidado para não colar aquilo, porque tinha ácido, né? O ácido, droga, né? Uhum. E aí você ficava viciado. Qual bala? Era um negócio muito doido, velho. Qual bala? Vende hoje? Pô, vocês falaram de chiclete aí, mano. Lembra que, Henrique, era o seguinte, lançava um grande filme no cinema, a Plock vinha a figurinha, era uma figurinha. Não, no chiclete Plock. E lembra que ele era um adesivo que você botava assim. Eu me lembro que o meu guarda-roupa por dentro tinha vários desses, que eram imagens do filme, tipo assim, frames do filme, assim, que você botava assim no papel, na madeira, né? Ia riscando com o dedo assim, aí colava, saía do papel, ficava colado na porta. Lembra disso? Eu não lembro como é que chamava isso. Do Batman, tinha do Batman. Eu já fiz do Batman, eu acho do que Batman eu já também. Eu já fiz isso Eu também. acho que eu acho que essa técnica chama transfix, eu acho. Mas eu lembro disso, vendo Chiclete Plock. Aí saiu um grande filme assim, aí tinha lá, o do Batman foi bem marcante, assim. Eu lembro que do Batman tinha bastante. Eu tinha, era bem da hora do Batman, né? Tinha um logo amarelo. Eu não lembro eu não me orgulho disso, mas eu vou falar um negócio. A gente queria tanto essas figurinhas, eu queria pegar todas, tá ligado? Pra fazer o transfix aí, passar em algum lugar. Parede, né? Geralmente é parede ou vidro, mas era mais parede. E aí tinha a filha da moça que ajudava aqui em casa, a empregada doméstica. Não gosto de usar muito esse termo, mas ela trabalhava aqui. A gente comprou uma caixa de chiclete, ia abrindo e ia dando pra ela, falava, come. E a menina enchendo a boca de chiclete, sabe? Calma, tô mastigando. E a gente querendo, não, essa figurinha aqui essa aqui eu já tenho. Ave Maria. Mas foi uma... Eu achei que você fosse confessar uma outra coisa, que era uma prática, eu não sei aqui, porque acho que aqui não tinha lojas americanas. Em Petrópolis tinha, era uma prática muito comum nos anos 80, as pessoas iam lá e roubar bala na loja americana, né? Eu me lembro até hoje, eu fui com um colega de escola, a gente foi ver o primeiro filme da Tartarugas Ninja, no cinema, que saiu em 89. Aí a gente passou, ele falou, vamos passar na loja americana e vamos comprar uns doces, né, que no cinema é caro. Era cinema de rua ainda em Petrópolis ainda, cinema Petrópolis. A gente passou na loja americana que era relativamente perto. Aí, eu fiquei assim perto dele olhando assim, mano, tinha um puto no bolso, só tinha o dinheiro da entrada. Aí tal assim, aí ele chegou, vambora, que não tem nada não. Aí eu falei, ele vai querer pegar lá no cinema. Aí passou direto também pela rotisseria, né? Não sei como é que chama isso, doceria, sabe? Lá do cinema. E a gente sentou assim, filme, mano, esse cara arrancou tanta bala e doce do boco, era inacreditável. Como que fez isso que eu tava do seu lado e não vi? Falei, você não tem as manhas, né, cara? Tira, você quer chocolate? Toma. Quer bala? Quer chiclete? Mano, uma porrada de coisa, velho. Eu falei assim, caralho. Isso, cara, até tem um certo charme falar isso.
Mas é errado. Mas, cara, era muito comum. Não, mas Depois pergunta do preconceito com carioca. Meu, era muito comum essa porra, velho. Lógico, todo mundo já roubou bala, caralho. Eu roubava salgado no mercado. Era tipo salgado de frito, né? Mas já tava grande, isso aí já tava grande. Mas Semana passada. Se estão confessando os crimes agora. mas Fala, Murilo. a gente Fala, rouba. Murilo. Deixa eu falar. Vai, fala. A gente roubava Kinder Ovo quando era moleque. Kinder Ovo. Kinder Ovo já era grande já, pô. E tipo assim, não, também, já, tipo assim, grande assim, já tinha pelo pubiano, né? Mas não era grande. Aí, quando eu era criança, não lembro de ter roubado, cara, mas tipo assim, umas balinhas, doce, a gente sempre, quando é criança, faz essas cagadas, né? Alguém, né? Alguns. Eu gostaria de citar os anos 80. O grande trauma que aconteceu no Brasil foi a morte do presidente Tancredo. Porque quando houve a transição do regime militar para o regime civil, ainda na verdade não foi democracia plena, porque a votação ela foi uma votação indireta, foi no colégio eleitoral. Houve uma grande movimentação pelas chamadas diretas já, na tentativa de fazer com que o país ele votasse para presidente. Mas acabou a chamada emenda Dante de Oliveira, e essa emenda acabou sendo reprovada. Então houve uma votação indireta. Foi o Maluf contra o Tancredo. Vice do Tancredo era o Sarney. O Tancredo acabou ganhando, né? Essa votação, inclusive, foi televisionada. Apesar de ser civil, o Paulo Maluf ele era o candidato da Arena, né? Candidato dos militares. Contudo, o Tancredo ele já estava doente. E ele foi adiando uma internação, cuidado em função dessa transição, porque ele ficou receoso de que se acontecesse algo com ele, os militares pudessem voltar ao poder. Mas não teve jeito, ele acabou adoecendo gravemente, e antes dele tomar posse, ele morreu. Então ficou uma discussão muito grande. Por quê? Porque o Figueiredo ele dizia que deveria haver novas eleições. E o Sarney não poderia assumir. Até porque o Sarney acabou se tornando um desafeto do Figueiredo, porque o Sarney ele fazia parte da base governista da Arena, né, que seria o regime militar. Então ele foi considerado um traidor. E o Sarney, apesar, né, de muitas críticas, né, que se faz ao governo dele, ele acabou assumindo, né? Houve uma pressão para que ele assumisse, ele acabou assumindo. O país ficou sem um vice-presidente, né? Nós temos apenas um presidente. Mas ele conduziu dentro das limitações, né, o país para a democracia, né? Mas no campo econômico, no campo social, o governo foi muito mal sucedido. Mas qualquer um ali seria, Murilo. A situação que era. Eu sei porque ele, na verdade, herdou, né, quando os militares deixaram o poder, eles deixaram o poder, um dos motivos porque eles viram que havia ali um trem desgovernado, né, e para governar aquilo ali seria muito difícil. Tanto que o Brasil demorou uma década para poder colocar esse trem de volta no eixo, né? Se você vê de quando acabou o regime, em 85, o Brasil voltou aos eixos em 94 Plano Real. Por isso que eu falei, uma década. Então. Uma década. Foi uma década certinho mesmo, não foi um chute, né? Foi literalmente uma década. Foi uma década, foi 10 anos para conseguir consertar o país, porque eles simplesmente deixaram o país com recessão, uma hiperinflação e com uma dívida externa Foi a conta do milagre econômico, né?
Canta aqui. Canta e decanta o milagre econômico, mas vai ver o que foi aquela porra lá. Pra quem que foi milagroso aquilo? E pra quem que foi pra conta? A galera não vê essa porra. Não vê isso. Mas você falou do lance do Tancredo, tem aquela foto, né? Que muitos ainda se discutem se ele estava vivo ainda na foto, né? Que é ele com os médicos, assim. As pessoas ainda debatem até hoje se o Tancredo estava vivo ou estava morto naquela foto ali. Mas eu vi alguns dias atrás o fotógrafo que fotografou a cena falou que não, falou que ele estava vivo, né? Posso só dar minha opinião? Ele estava com algumas limitações, conversando, tudo, né? Mas falou que estava vivo. Inclusive, quando ele morreu, ficou muito famosa aquela a canção da América. Não é isso? Que é a canção cantado pelo Milton Nascimento. Milton Nascimento, obrigado. Ficou famosíssimo, aquela música tocou assim exaustivamente, né? Por causa da morte dele. Grande Milton Nascimento, com uma voz. Eu vi em algum lugar. Eu vi em algum lugar que, tipo, o Tancredo naquela foto, ele, tipo assim, tava vivo ainda, mas não tão lúcido, tipo, já apresentando muita debilidade, sabe? E até é visível, então. Isso é visível. Então, mas aí tem um motivo de você ter feito a foto, né? E, tipo assim, a gente sabe que talvez tenha sido uma forma ainda de se mostrar atuante, né, como presidente, para dar tempo Pode falar. Uma forma de tentar acalmar os ânimos. Sim, mas eu vi em algum lugar que era como se fosse uma forma de se ganhar tempo para que quem sobrevoava de avião, como que é aquela história lá, eu não lembro exatamente dos detalhes, mas que sobrevoava de avião, o Brasil, numa viagem, acho que não lembro se internacional, dá tempo de ele não assumir a tempo e aí outra pessoa tomar o lugar. Não lembro exatamente dos detalhes. Mas eu acho que foi para ganhar tempo em particular esse negócio do Sarney poder assumir no lugar do Tancredo. Eu acho que foi para isso aí que fizeram isso aí, para mostrar, não, ele tá bem, não vai morrer não, para segurar um pouco a onda dos militares e para. E tentei falar um bagulho que não lembrava direito. Bom, né? E outra coisa, os anos 80 também, obviamente, para muita gente, inclusive até nossos pais, teve uma primeira eleição, depois de muitos anos, para presidente da República, né? E foi até o Silvio Santos foi um dos candidatos, cara. Vejam vocês. E tinha uma galera da pesada ali, né? Brizola, Lula, Maluf, o Mário Covas, o tio Collor, né, que era o queridinho de todo mundo. Tinha Ulisses Guimarães, foi candidato. Tinha o cara que o Caiado, em 89, foi candidato à presidência da República. O cara que é governador governador de Goiás hoje em dia. Então tinha uma galera da pesada ali, cara, da pesada concorrendo ali. Tinha tem embates históricos entre o Maluf e o Brizola. O Brizola é um cara muito foda, né, cara? O Brizola... Eu me lembro que eu era criança, eu tinha uma coisa muito antipática com ele, eu já falei isso aqui. Que o lance que começava aquela música do PDT lá, e aí você tinha aquela visão de que comunistas iam invadir sua casa e outras famílias iam morar junto com você tem que dividir seus brinquedos com outras crianças, né? E aí que todo mundo ia ganhar a mesma coisa, né? Para você ver o quanto isso vai longe, esse negócio aí dessa propaganda, que tem gente que acredita nisso até hoje. Tem uma pessoa, se você pegar uma pessoa de uns 60, 70 anos, perguntar para ele o que é comunismo, ele vai falar que é exatamente isso que eu acabei de descrever aqui. Então, aí eu me lembro que eu tinha um pouco assim de medo do Brizola, assim, tal, pelo que ele representava, né? Meu avô não gostava dele, não. Mas aí depois, de velho, que eu fui conhecer a história do cara, eu falei, pô, que puta cara foda que foi esse cara. É interessante que nessas eleições de 89, se não me engano, havia 11 ou mais candidatos.
Inclusive o Gabeira foi candidato a presidente. Gabeira, tava esquecido o Gabeira. O Marronzinho foi candidato a presidente. Pô, sabe o que eu me lembro? Foi candidato a presidente. Ó, o Marronzinho, eu me lembro que na época pegaram os jogadores que disputavam o Campeonato Brasileiro da Série A, fizeram a votação entre eles e o Marronzinho ganhou. Eu lembro disso até hoje, velho. Na reportagem do Globo Esporte, falando que na votação dos jogadores quem ganhou foi o Marronzinho. Mas você sabe que o Marronzinho, ele, as pessoas talvez conheçam, mas ele preveu que os Estados Unidos ia ter um presidente negro. Inclusive, na campanha ele falava isso aí. Outro que foi candidato, porque você citou o Silvio Santos, mas o Silvio Santos ele foi candidato quando as cédulas já tinham sido rodadas. Sim. E havia um candidato que abriu mão para o Silvio Santos ser candidato. Foi o Marronzinho. Foi? Acho que foi o próprio Marronzinho. Não foi o Marronzinho, foi um outro. Eu não vou me recordar o nome agora, mas não era o Marronzinho. E depois, inclusive, a candidatura do Silvio Santos foi impugnada. Então ele não pôde ser candidato. Eu lembro dele explicando: se você quiser votar no Silvio Santos, você tem que marcar nesse número. Ele colocava um X, né, num painelzinho com um imã. Pra você ver como que ele é sempre um bom comunicador, né? Então, votando no fulano, você está votando, na verdade, no Silvio Santos, né? Então, ele era um bom comunicador. Não vou me recordar o nome dele agora. Mas daí a candidatura dele acabou sendo impugnada. O Enéas também foi candidato. Nesse ano? O Liano também foi candidato. E, então foi assim, foi um pool de candidatos, né, que surgiram naquele ano. Interessante comentar também que aquela década foi uma década do rock nacional. Então, assim, explodiram na década de 80 bandas com rock nacional. O rock nacional, ele, assim, ocupou muito espaço nas rádios e nas emissoras. Então, grandes bandas surgiram. A banda que deu, assim, o start para as bandas de rock nacional foi uma banda chamada Gangue 90. A partir dali surgiu uma série de bandas de rock nacional, né? Blitz, Titãs, Capital Inicial, Legião, Paralamas. Nossa, como é que era a música do Gangue 90? Eu e minha gata rolando na relva. Isso. Rolava de tudo. Sabe a letra toda, hein? Tô velho. Eu e minha o gata Barão, mas o Barão, diga-se de passagem, o Barão. Na hora que ele falou Blitz, eu pensei, senso, ama. Essa é boa. Cara, e outra, teve várias bandas de uma música só. Pô, Fundo de Vinil, Eu Sou Boy. Porra, sabe uma banda que é bem marcante pra mim dos anos 90? O Doutor Silvana. Muito bom. Lembra disso? Eu fui da mamãe, fui dar um serão. Eu lembro de ouvir isso. Olha isso, Henrique. O que mais impressiona é que o Bruno lembra de cabeça, cara. Não, e o jeito que ele canta, ele interpreta. Eu sou da mamãe. Você não tá vendo? Eu tô segurando a parada aqui. Eu tô segurando a parada como se fosse um microfone aqui. Fui dar um serão. Um monte de banda, assim, cara, que apareceu só com uma música. Pô, Ojeriza, Murilo, canta um pedaço também, a gente já cantou cada um aí, você canta um pedaço aí, vai, Murilo. Canta aquela música do Ojeriza aí, ô. Qual que você vai cantar? Eu canto uma conhecida. Eu vou me abster dessa atividade, porque cantoria, infelizmente, não é comigo. Eu sou um péssimo cantador de chuveiro. Então eu procuro não cantar. Henrique, canta a música dos 80 aí, Henrique. De cabeça? Não vou saber de cabeça, não. Lógico que não, do Tony Platão? Bom dia, boa tarde!
Puta que Não, pariu. ninguém Eu conhece. acho que sei mais Ô, músicas louco, que como não conhece o Geriza, velho? Tá maluco? Todo mundo conhece essa música. Não. Não vou tomar café. Não vou tomar dentes. Porra, mano. Puta sonzeira. Ojeriza o nome dessa banda. Os anos 80 também foi o ano do punk brasileiro, né? O punk nacional. Nossa. Ele vai surgir nesse período, né? O punk, essa cena punk, né? Principalmente o Ratos, Porões, né? Do hip hop também, né? Do hip hop também. Final dos 80. Eu acho que o embrião vai estar ali. O embrião vai estar ali nos anos 80. Conforme vai se criando, né? Ou Mas nascendo. o hip hop ele vai de fato despertar nos anos 90, né? Os anos 90 vai ser um ano do hip hop. Mas os anos 80 é o embrião, por isso que eu falei que anteriormente, né? Tudo tá ali nos anos 80, né? Tudo que vai vir assim dos anos 80, se não eclodiu lá, o embrião já tá ali. Se você pudesse colocar uma música dos anos 90, seria hip hop. Qual é a música? Hip hop. Vai ter aquela batida de hip hop dos anos 90 inteiro. Tanto que o nu metal surge nos anos 90, né? O movimento. Por exemplo, o punk explodiu no Brasil numa época que lá fora ele já estava perdendo espaço para o New Wave. Exatamente. Entendeu? Então estourou aqui, estourou é forma de falar, né? Não dá pra falar que estourou, porque obviamente tem Ratos aí que tá até hoje, Garotos Podres, Os Inocentes, tem essa galera toda aí. Até hoje aí, batalhando pra caralho. O traje também. O traje dos anos 80. Tá botando o traje no mesmo patamar que o Ratos, Garotos. Não, com certeza não, mas é uma banda relevante, tá porra. Tá falando de punk. Aí tu vai botar o traje. Que o traje também é uma puta de uma banda legal pra caralho. Nós vamos invadir sua praia, uma sonzeira. Anos 80 mesmo. Total. Ué, eu me lembro da novela que tinha a música do traje na abertura. Eu não vou lembrar o nome da novela, acho que era Tititi. Que tocava pelado, nu com a mão no bolso. Aí o cara ia andando, né, com a bunda de fora, você gostava, né, gordo? Exato. O final Essa da abertura. Essa novela é brega e chique. Qual que é? Brega e chique. Brega e chique. Essa novela, inclusive, ela tem a trilha sonora nacional. Vocês um dia puderem escutar, escutem. Tem no YouTube. É uma trilha sonora fantástica, viu? Nacional. A internacional não é tão forte, porque toda novela bacana que era o que? Eles lançavam um LP, né? Para quem é mais antigo, né? O disco, né? Vinil, nacional e internacional. E aí depois dessas músicas, somente as músicas nacionais, elas eram tocadas num programa da Globo que era chamado Globo de Ouro. Puta que pariu, Globo de Ouro. Verdade. Tinha mesmo. Então houve assim vários apresentadores, normalmente era um casal que apresentava, né? O casal que ficou bastante conhecido ali foi o Lauro Corona e a... Como é o nome dela, daquela atriz que foi esposa do Fábio Júnior? Porra, tem um monte. Débora Pires. Uma das primeiras. Isso, a Glória Pires. Eu falei Débora. Os dois apresentavam, né, o Globo de Ouro. Depois a Cláudia Raia passou a apresentar também o Globo de Ouro. Então sempre era um casal. Então essas músicas que as novelas lançavam, principalmente as músicas nacionais, depois eles tocavam essa música no Globo de Ouro. Então ia lá, né, ou o cantor, né? A Rosana, por exemplo, ela era... Peraí, vai. Como uma deusa, você me mantém. Pô, sabe o que eu lembrei agora? Roupa Nova. Roupa Nova. Roupa Nova. E a TT Espíndola? Você gosta de Guilherme Arantes. Não, muito bom. E a TT Espíndola, lembra? Sim, ela ganhou boa. Aquele festival, como é que era a música? Caralho!
Era uma música que era a maior voz aguda do caralho dela, cara. Ela ganhou eu gosto quando ela cantou. Eu lembro que eu assisti em VHS no final dos 80. Foi a época que meu pai morreu, eu assisti em VHS ainda, eu acho que ele era vivo. 88, 89, por aí. Um VHS da Turma da Mônica. Animação da Turma da Mônica, desenho. E aí cortava para um vídeo dela, ela cantando como sereia num lago. Agora eu não lembro exatamente qual que era a música, mas eu fui conhecer essa artista, a TT Espíndola, em 88, 89. Mas puta, a voz do caralho, cara. Tinha acho que é um agudo ali, né? Não entendo nada de música, mas ela cantava conseguia levar a nota lá em cima. A TT Espíndola, se eu não me engano, acho que o último festival que teve da canção, quando ela ganhou, eu acredito que foi o último festival. Eu acredito. Se não foi o último, deve ter sido um dos últimos. Né? Ela ficou famosa por causa a música é Caso do Acaso. Sim. É essa música, né? É que até a Mônica regravou, né, agora. Escrito nas Estrelas, o nome da música. Caso do acaso bem marcado. Vocês percebem que nosso amor estava escrito nas estrelas, estava assim. Esse é o episódio da cantoria. Então, mas você percebe que os anos 80 foi a década de 80 foi uma década muito musical. Muito. Pô, não que as outras décadas não tenham sido também, né? Década de 70, uma década também muito musical, de 60, de 50. Mas a década de 80, ela foi muito musical e acontece o seguinte: você teve uma explosão muito grande de grupos, de cantores no mundo todo. Por exemplo, eu me recordo em 82, se me falha a memória, quando o Michael Jackson lançou Thriller. Puta, eu vi no Fantástico. Foi no Fantástico, exatamente, foi lá no Fantástico. Eu me recordo até hoje que eu estava em casa, né? Meus pais, minhas irmãs eram muito pequenas, né? Mas nós assistimos na televisão Thriller. Quando acabou, fez 1 minuto de silêncio na sala. Ninguém falou nada. De tanto que mexeu com as pessoas aquilo ali. Um choque, uma coisa nova, uma inovação, foi uma coisa assim, quase que do outro mundo, né? Tanto que é impossível você falar da década de 80 sem falar, por exemplo, do Michael Jackson, sem você falar da Madonna, sem você falar do Prince. Né? Então foi uma década muito musical. Foi uma década em que, usando os filmes de ação, eles vão ganhar um corpo muito grande. Né? Eu me recordo de ter assistido no cinema Exterminador do Futuro 1, quando terminou o filme, que acendeu as luzes, houve um silêncio no pessoal que estava assistindo. Tão chocante que foi o filme, sabe assim, de ter mexido com as pessoas, uma coisa muito nova, né, que surgiu. Uma coisa, Murilo, antes da gente enveredar pelo caminho dos filmes, sobre o lance das músicas dos anos 80, você citou aí, essa galera toda aí, recentemente saiu um documentário na Netflix, né, falando sobre We Are The World, né, é do Uma Noite, não sei o que lá é o nome do documentário, é bem maneiro. Mostra como juntou aquela galera lá, o trabalho que deu. Aí você falou do Prince, que o Prince não quis participar por causa do Michael Jackson, um monte de coisa. Bem que é foda, né? Eu ia falar também que muitas bandas que surgiram no final dos anos 60, no começo dos anos 70 ali, acabaram estourando nos anos 80, né? Tiveram músicas que acabaram estourando nos anos 80, álbuns que estouraram nos anos 80, né? Sim, um monte de gente. Iron Maiden é uma banda. Os anos 80 no metal é do Iron Maiden. Os melhores discos do Iron Maiden estão nos anos 80. Exatamente. Todos os discos lançados pelo Iron Maiden nos anos 80 são verdade, né? Que começaram a ter relevância nos anos 80. Sim, tanto que assim, essas bandas, elas eram a banda, a música, né, tudo, e a arte gráfica. Exatamente. Todos os discos, ela vinha com uma arte gráfica inovadora. Né? Na década de 70 você já tinha, mas na década de 80 isso assim vai ser uma
Tanto que, assim, há discos que eles são vendidos, às vezes nem tanto pela música, é pela arte gráfica que havia na capa do disco. Verdade. E marca, né? Pô. Marca, né? O próprio Iron Maiden com o mascote deles. O Led Zeppelin com os símbolos deles, né? Michael Jackson Dangerous, aquele... Eu já acho que é anos 90, Sidão. Não, mesmo assim, a transição ali também. Tipo o finalzinho. Acho que ele sai do Bad e faz o Dangerous, se eu não me engano. Isso, Mas o Dangerous, ele tem uma arte gráfica muito forte. E o Bad já nem tanto, entendeu? Black or White lá, né? Aquele clipe lá do Black or White lá, que vai mudando de uma pessoa pra outra, que aquilo também funciona. Eu acho que o Dangerous é tipo uma coletânea das melhores músicas dele e ele bota mais umas 4, eu acho, se eu não me engano. Porque... Só uma coisa rapidinho aqui, quando vocês falaram da explosão das coisas, né, de música nos anos 80, me veio uma música na cabeça aqui. Vamos ver se vocês conhecem. Chorando foi quem um dia me fez chorar. A gente fez uma lambada Mas nos você tá anos cantando 80. a versão remixada? Ah, mas eu não sei cantar. Mas, mano, a gente deu uma lambada nos anos 80. Lambada. O professor seu tá meio diferente, hein? Logo menos vai voltar a ser todos os dias. Ó, lembrei da lambada agora e lembrei de outra coisa que o Murilo vai lembrar. O Sidão também. Adocica, meu amor. Adocica. Eu conheço essa. Adocica, meu amor. A minha vida. Maria. E abre a rodinha, lembra da abre a rodinha? Ele. Ô Murilo, fala alguma coisa aí, né? Pelo amor de Como é que era a música? O Murilo, Aqui não abre abrir a a rodinha. roda aqui, ó. Ah, não, Murilo, você conhece essa história aí de abrir a rodinha, cara? Pera aí. Abrir a roda. Era essas porra de lambada também. De abrir a rodinha. É que nos anos 80 abrir a rodinha é diferente do que vocês abrem hoje. Só pra você ficar falando. Sentiu. Não, caralho, eu quero lembrar da melodia, mano. Olha lá. Ele quer lembrar. Eu quero lembrar da melodia do Abre a Roda. Também era minha. Abre a balada, rodinha, era meu lambada amor. Abre a rodinha. É, essa aí mesmo. Não, mas é a mesma do Adocica aí, eu acho. É a mesma música? Eu acho que é. Nós são duas músicas diferentes, só não? Ah, não sei. Aqui na Tá minha tudo igual. cabeça é só uma só e eu já tô tentando esquecer. Sabe que é importante citar também, dentro de toda essa Coletânea. cena musical, né? O break. Porque falaram do hip hop, né? Que o hip hop vai, na verdade, né? Mas o hip hop, ele acaba sendo assim um primo irmão, vamos assim dizer, do break, né? Então o break ele vai estourar. Haja vista que o Michael Jackson ele vai aprender muito desse espaço do break, né? Para depois, inclusive, montar a coreografia dele. Né? Ele leva, inclusive, alguns desses dançarinos de break para os clipes, né? Que ele produz, né? Então o break vai ter assim, um peso assim, muito grande na cena musical dos anos 80. Pô, Moonwalk, velho. Moonwalk, aquilo é break puro. Ela é break puro, sem dúvida. Pô, agora falando de filmes, os anos 80 nos brindou com a melhor trilogia já feita na história do cinema, né, cara? De Volta pro Futuro, né, cara? Eu acho sensacional, cara. Pra mim é a melhor coisa já feita no cinema. É muito bom mesmo, né? De Volta pro Futuro, assim, tem exatamente a cara dos anos 80, né? Então esses filmes de ação, alguns filmes futuristas, eles vão acabar fazendo parte Beber dessa fonte, né? desse mar, né? Desse universo do cinema dos anos 80. É uma década, na verdade, que... O terror também, desculpa, o terror também, né, Murilo? Tipo assim, você vê que final dos 80 ali começa, acho que é o Michael Myers, né? Acho que
Como que é o nome daquele do Sexta-feira Michael 13, Myers? Sexta-feira 13, Jason. Não, Halloween. Você viu Halloween. O Jason é o Ele já Jason tem 90, Voorhees. né? O Comecinho Jason Voorhees. Não, é final de 80, se eu não me engano. Eles nascem ali. O Freddy Krueger, talvez, acho que um pouco depois, pegando essa Não, onda. Né? Tipo assim. O Fred Krueger também é anos 80. Começa nos 80, né? Então, tipo assim, e acho que outros títulos eu não lembro, porque assim, não era muito desse tipo. O Mas Iluminado. O Iluminado é um grande filme, né? Nossa, 81 esse filme. No começo dos anos 80, né? nossa. Pô, só rapidinho, antes que eu esqueça aqui, outra coisa que tem carimbo dos anos 80 também, é o Simpsons, tá? Que é de 89, a primeira temporada. Olha. É velho assim? Ué, tá na Vai chegar pra 30ª gente já. depois, né? Ah? Vai Não, chegar pra gente depois, né? já eu me lembro de 89, passava aos domingos à tarde, na hora do almoço. No Brasil, No Brasil, eu lembro disso. eu sei que eu assisti pequeno também, mas tipo assim, não em 89. Não, eu lembro que começou a passar no Brasil. Da hora. Eu lembro até hoje do primeiro episódio, que foi o negócio do Bart, queria descer uma rampa lá de skate, e aí o Homer não deixou, e o Homer acidentalmente pulou essa rampa de skate, caiu num canyon lá, alguma coisa, ficou tudo quebrado. Eu lembro disso até hoje, assim. Viu? E era bem grosseirão, né? Os primeiros episódios, né? Tipo assim. Sim, era bem tosco. Era bem tosco. Né? É tipo o Beavis e Butthead, só que, tipo assim, eu não consumia, não assisti. Mas dizem que, tipo, sei lá, os desenhos em si mesmo, na década de 90 e no comecinho ou final de 80, era tosqueira braba. Não tinha tecnologia. Mano. Tinha Hanna-Barbera. Barbeira. Barbeira, eu falei Barreira, né? Hanna-Barbera. Tem também aqui na minha rua aqui uma barreira, mas aí depois não Aí é o problema da prefeitura. Nos 80 tem Rock 3. barreira, né? Anos 80 tem A Rock mulher 3, chama barreira. Rock 3, Rock 4. Tem o quê? Anos 80 tem Rock 3 e Rock 4. Rock 3, Rock 4. Ah, Rock 2 também é dos anos 80. Rock 2 é de 82, eu Acho acho. que é Rock 3 de 82, não? Não, Rock 3 é de 83. 84. Não. O Rock 4 é de 87. Eu acho que o 3 é 85 e o 2 é O 82. 1 é 76. Não, um é 77, não. Acho que é 79, acho. 79 ganhou o Oscar em 80. Não, é o contrário. É 7, 8 e ganhou o Oscar em 79. Não, eu achei que era 80. Não, e aí em 82 é lançado o Rock 2. Rambo é anos 80. O primeiro Rambo acho que é 7 e 9. Não é coincide, não. Acho que o primeiro Rambo coincide que é a transição do Rock 1 pro Rock 2. Entendeu? Então, ou durante o Rock 2 ali. Mas eu acho que ele é de 79, o primeiro Rambo. Ok. Sigamos. E, aliás, é o melhor filme do Rambo, né? Digamos de passagem, né? Primeiro? Qual? Rambo 1 não é pra ninguém, né? Rambo 1 É lógico que é um. Só tem um de bom. O resto do ruim. O 2 é maneiro. O 2 é Dá maneiro. pra assistir, O dois dá é pra maneiro. assistir. Mas... Mas o Rambo 1 é o Rambo, né? É muito maneiro. Quando você fala em o Rambo, cara você come pensa javali, no- tio. O cara come javali. E outra coisa, vocês sabem que gravaram um final que, salvo engano, é o final do livro, que o Rambo se matava, né? Sim. Só que eles chegaram a gravar isso aí, mas falaram, porra, ficou muito pra baixo. Não, vamos deixar A o gente cara... comentou num outro episódio aí, mas é verdade sim. Que O Rambo ele é se de matava. 82. Pode falar, desculpa. É o Rambo 1 é de 82. Ah, de 82 o Rambo 1? Cara, eu achei Final que ele de fosse 89. Então, mais uma coisa dos anos 80 que tá aí até hoje. Porra, Na duro de verdade, matar. na verdade, os grandes atores de filmes de ação, né? O Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, o próprio Bruce Willis. Bruce Willis. Bruce Willis, eles vão surgir nos anos 80, né? O Van Damme, porra, quase esqueceu do Van Damme, porra. Van Damme, O Van Damme já é mais 90. Não, mas ele começou a aparecer nos anos 80, mano. o Grande Dragão Branco é em 88, se não me engano. 88, 89, por aí. Entendeu? Ele começou a aparecer ali. Mas acho que o primeiro filme do Van Damme é aquele... Caralho.
Temer, sim. Retroceder nunca, render-se jamais. É o filme. Essa porra que ele é um vilão. Ele é um vilão nesse filme. É um russo, né? Aí ele vai lutar com o menininho que teve aula com o Bruce Lee, com as imagens do Bruce Lee, né? É da hora, pra história de luta é um filmão. Ele é o primeiro filme dele em Hollywood que ele é vilão. Ele até não queria, falou, pô, meu primeiro papel que você vilão, não sei o que lá. Mas ele acabou sendo convencido a aceitar. Depois ele entra no Dragão Branco e aí vai seguindo, né? Aí vai, Cyborg. Cyborg é bom, hein? Cyborg é bom, hein? É maneiro, cara. Mas, pra mim, até hoje, o melhor filme do Van Damme foi Time Cop. Que é ali início dos 90. Pra mim foi o Cyborg, mas tudo bem. Não, tudo bem, o Cyborg é maneiro, mas eu acho o Time Cop legal, entendeu? Eu acho bem maneiro a história de viagem no tempo. Eu acho aquilo maneiro, entendeu? Tem a Mia Sara, né? Tem a Mia Sara, que é aquela namoradinha do Ferris Bueller no Curtindo a Vida Doidado. Aí ajuda o filme. Que também é anos 80, né? Ela é, né? Ela é conservadora, inteirona. Parece que tem a mesma idade em todos os filmes. Não, mas eu digo Curtindo a Vida Doidado é anos 80 também. Aí, entendeu? Cara. Anos 80 foram fodas demais. Porra. Henrique, você deveria ter vivido os anos 80, Henrique. Porra. Você ia curtir pra caralho. Você tá igual a gente aqui, ó. Você vê. São 4 décadas quase e a gente tá falando dos anos 80 aqui. Não deu tempo de falar tudo, cara. Dá vontade de falar mais, né? Mas tá ficando tarde. Porrada de outras coisas, velho. Mano, os programas, a gente só deu uma arranhada aqui. Mas, por exemplo, o Globo Repórter era outra coisa. Não era só de hoje que só mostra paisagem. Vai viajar. Mano, o Globo Repórter mostrava umas paradas muito doidas. Mano, eu salvo engano, o negócio do Césio 137 foi nos anos 80 também, não foi? 87. Ou foi já no início? Foi 87, não foi? Em Goiânia. Os caras pegaram o negócio e falaram, não, tá brilhando, que bonito. Mano, vocês já viram o documentário dessa porra aí? Ave Maria. Pô, já viu o documentário disso aí? Não. Os caras comiam aquilo lá, Sidão. Eles comiam. Eles comeram aquela porra lá. Aquilo lá foi uma tragédia. Foi, cara. Uma foi logo depois pela nossa ignorância, né? Pela nossa pobreza, né? Tanto que falaram o seguinte, o Brasil entra no cenário nuclear pela porta dos fundos. Falar nisso, a gente foi um ano depois de Chernobyl, né? Que é uma coisa também que é o marco dos anos 80, né? 86, é verdade. E a gente achava que o mundo ia acabar. Falava, nossa, a radiação vai chegar aqui. Ficava olhando pro céu, falava, vai chegar essa porra aqui. Foi uma máquina, foi uma máquina que foi abandonada, o negócio assim, né? Exatamente, a máquina de radiografia abandonada. Ele era um dono de um ferro velho, ele encontrou, levou para casa e ele abriu e pegou o Césio e levou para casa. Achou bonito, né? Brilhante. Ave Maria. E aí começou todo mundo a adoecer na casa. E a primeira pessoa que percebeu que tinha coisa errada com aquilo foi a esposa. A esposa falou que ele colocou na geladeira, ele brincou, ele passou na filha, no rosto. Ela achou que lá era uma coisa maravilhosa. Depois começaram a adoecer e a esposa levantou a questão para ele. Falou, fulano, depois que você trouxe esse negócio para casa, todo mundo começou a ficar ruim. Aí a menina foi internada. Não, minto. Eu não sei qual deles foi internado, passou mal, foi para o hospital. Um médico percebeu que parecia ser uma contaminação por radiação, mandou um técnico do Instituto de Radiação, o cara levou aquele medidor Geiger. É muita sorte também, hein? O cara perceber. Sabe assim, a coisa foi meio sem querer, querendo, né, vamos assim dizer. E na hora que ele chegou com o medidor e a menina dele passou perto, o medidor disparou. Aí ele percebeu que tinha uma coisa séria lá. Esse documentário tá no YouTube. Césio 137. Só bater lá que já aparece no YouTube o documentário já. É muito triste. Essa parte foi muito triste, né? Nessa década, né? Terminando bem para baixo aqui, falando disso. Mas faz parte, não tem jeito, né? Murilão, tem carochinha aí dos anos 80? Então, tem uma carochinha, mas eu vou ler a letra de um poeta que eu considero assim a cara dos anos 80, né, que é do Cazuza. Manda ver.
para. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso, minha metralhadora é cheia de mágoas. Eu sou um cara, cansado de correr na direção contrária, sem porta de chegada ou beijo de namorado. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para. E assim, dias não. Eu vou sobrevivendo sem o arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina está cheia de rato. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não para. Eu não tenho data para comemorar. Às vezes, meus dias são de par em par. Procurando agulha, não para de. Nas noites de frio é melhor nem nascer. Nas de calor se escolhe, é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Deixamos de ladrão, de bicha maconheiro. Transforma o país inteiro no puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. Tua piscina está cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não para. Pô, você falou do Cazuza aí, me vem na cabeça o João Gordo contando a história dele com o Cazuza. Ele bateu no Cazuza. Que ele chegou, mano, ele tava numa festa, o Cazuza veio voando no pescoço dele, pulou nas costas dele, ficou puto, ele virou do tapa no Cazuza. Aí falou, mano, eu peguei um ódio fudido do cara, que é o jeito do João Gordo contar, né? Eu peguei um ódio fudido dele por causa dessa porra. E ele falava pra todo mundo que eu tinha batido nele. Pois é. Viu, nós comentamos tanta coisa, esqueci de falar, né, do filme ET, sucesso que fez também. ET, caralho, puta que pariu. ET, que foi engraçado, que o seguinte, foi passar no Brasil só em 92, no Réveillon de 92. Eu não sabia que era dos anos 80, pra mim, né, era disso mesmo, era mais dos anos 90. Não, de 82. Porra, história sem fim, caralho. História sem fim. Coisa linda, né? Porra, só tem, mano. A gente vai ter que fazer uma parte 2 de falar dos anos 80. Tem que fazer a parte 2. Vambora, rapaziada. Vamos lá, boa noite pra todos. Fechou? Boa noite. Valeu, gente. Valeu. Boa noite, hein?